Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento para que possamos orar a Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, entramos mais uma vez na sua presença, porque eu quero entregar este momento nas tuas mãos, pois sei que esta noite foi uma noite que o Senhor preparou para cada um de nós que chegamos aqui nesta igreja. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, toma frente daquilo que vai ser ministrada neste momento, que é a tua palavra, pois a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra possa direcionar caminhos nesta noite, que a tua palavra possa direcionar vidas, e que através da tua palavra, cada um de nós possamos ser abençoado, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. Possa tomar o teu assento aí em nome de Jesus. Quero aproveitar a oportunidade e já fazer os meus agradecimentos ao pastor Toninho e sua família. Muito obrigado pela oportunidade. Claro que através do pastor Jean, amigo em comum que nós temos, estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para contar um pouquinho da minha história e compartilhar algumas experiências. Experiências a qual eu e o pastor Toninho compartilhamos um pouco ali dentro do teu gabinete. E falando um pouco um para com o outro sobre experiências, eu percebi que a experiência, ela ajuda sim, construir histórias. Histórias é o que eu mais tenho visto por aí. Muitas pessoas construindo histórias fake em rede social. E quando eu olho para isso, dá vontade de colocar o nome, Pinóquio. Irmãos, história de verdade não se faz em rede social. História de verdade se constrói. A minha foi construída assim. Chegou o primeiro na sua fita tradicional, pediu para mim se desmarque, levantou para Joju, aceitou para Dirceu, pé esquerdo, olhou, tocou pro gol, Sensação de estar longe de carro, os ônibus não passam, não acho um ponto. Grito pedindo ajuda e não vejo ninguém. O que é meu tá guardado, então deixa que eu encontro. Lembrança da noite passada, muitos riam, minha vista embaçava. Nem todos querem teu bem, o meu também. Foi além do que eu pensava, eu queria a solução de problemas, agora me encontro com mais um pra solucionar. Levaram quase tudo, ainda tenho minha fé e meus poemas e sei que me protege independente do lugar. Querem bem material, quero aprender mais sobre a vida. Espiritual, alma que vai, matéria fica. Ainda que sem documento, não perca a identidade, é um teste. Minha resposta é integridade sempre, desde o início até o fim da vida. Traga a memória que dá esperança. Levanta, anda, viva, tocando corações. Agradeço batidas. Tá difícil, calma, respira.
corra, encontre o que inspira. Me escalaram pro time e me botaram em campo. Ao invés de treinamento, eles disseram se vira. Até então tenho dado meu jeito. Não é por mim, é por nós que eu bato no peito. Lança a bola que eu mato no peito. Eu quero ver a minha Bota a cara e claro que eu peito. É o coletivo, Até então rapaziada. tenho dado meu jeito. Não é por mim, é por nós que eu bato no peito. Lança a bola que eu mato no peito. Bota a cara e claro que eu Você quer peito. se lembrar? Por nós, Eu vivi isso aqui nós, é intensamente. claro que eu peito. Futebol foi a minha vida. Tudo no nosso Vamos nome. pra peleja, bora! Nunca foi fácil, nunca vai ser. E se fosse era pra qualquer um. Se valorize. Valorize quem tá junto. Mas sinto que eu nasci pra isso. Tenho vontade pra te Meu Jesus dançar. na entrada da grande área, tocou pro Zé Roberto, saiu livre a batida, golaço! Gol do Palmeiras! No vídeo, a gente percebe que tem muitos lances e talvez situações que chamou sim a sua atenção. Talvez se eu for te perguntar, qual é o teu nome? Gabriel. Gabriel, se eu for te perguntar no vídeo, o que chamou mais a tua atenção? Sua história. A história. É. História da irmã. Daiane. O que chamou mais a sua atenção? Eu acho emocionante. É emocionante. História é emocionante. Da irmã? Pode falar alguma coisa, eu, pequenininho. Alice. Criança. pode ser. Criança, emoção, história. Cada uma dessas pessoas que eu perguntei o que chamou a atenção, teve alguma coisa diferente. Só que se talvez vocês perguntarem para mim, Zé, e para você, o que chamou mais a sua atenção? Eu falo para vocês nessa noite, sem medo de errar e convicto de o que chamou mais a minha atenção, Pastor Toninho, foi a última frase da música do cantor. Valorize quem está junto. Valorizar quem está junto para mim, para os dias de hoje, é valorizar o teu pai, a tua mãe. Valorizar quem está junto para os dias de hoje para mim, é valorizar sua família, o teu filho. É valorizar sim o teu trabalho. É valorizar a tua igreja. É valorizar o teu pastor. E é também valorizar a pessoa que está do teu lado. Irmãos, vamos valorizar esse momento. E se você tiver alguém do lado, aproveite essa oportunidade e fala assim para ele ou para ela: estou muito feliz porque você veio. Fala para ele e para ela aí. Se você sentir de dar um abraço nele, dá um abraço nele ou nela. Talvez ele ou ela esteja carente de um abraço. Aproveita a oportunidade e fala para ele ou para ela assim: hoje é noite de renovação para a sua e para a minha vida. Quando eu falo de história, eu preciso dar continuidade a ela. Então foram 25 anos de carreira como atleta profissional. Porque jogador, tem muitos por aí. Só que o atleta, ele é diferenciado. E quando ele é diferenciado, ele traz essas coisas na tua vida e no teu currículo. Alguns títulos pelos clubes que eu passei. Alguns títulos
pela seleção brasileira e algumas premiações individuais. Nesta noite, eu não vim aqui somente falar de títulos, de clubes. Nesta noite eu vim falar para vocês dos 5 pilares que fundamentou uma carreira vitoriosa. Primeiro pilar que fundamentou a carreira de sucesso é o pilar do planejamento. Segundo pilar, pilar do foco. Terceiro, pilar da disciplina. Quarto, pilar do trabalho em equipe. Quinto pilar, da liderança. Começando do primeiro pilar, que é o planejamento. Eu fui pesquisar um pouco para saber o que é a palavra planejamento. E eu descobri que a palavra planejamento é uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar, criar ou otimizar o alcance de um determinado objetivo. Ou seja, eu, desde cedo, já estava determinado de ser um jovem sonhador, porque eu sabia onde eu queria chegar. Para mim, não importava aonde eu morava na periferia de São Miguel Paulista, lá de São Paulo. E morando na periferia, você tem poucas oportunidades, e muitas são as vezes que somos excluídos. Eu era assim. Aqui sou eu, esse de boca aberta, minha mãe e o meu irmão. Morávamos em uma casa humilde, dá para ver no batente da porta ali. E dá para ver também no cabelo da minha mãe, que tentou fazer chapinha, mas não deu certo. E eu estando ali em casa com a minha mãe, os meus irmãos, eu tinha pai, mas meu pai saiu na minha adolescência de casa. E a minha mãe teve que cuidar de 5 filhos, sozinha, tendo que trabalhar em 2 empregos, saía de manhã e chegava à noite. E meio às dificuldades que nós tínhamos dentro de casa, no convívio de família, porque eu não tinha pai para me dar educação e nem a minha mãe para me acompanhar. Mesmo andando sozinho, sem ter muitas oportunidades, eu era um jovem determinado. E essa determinação me fez planejar o meu futuro, mesmo sem ter estrutura. Porque quando nós planejamos o futuro ou o dia de amanhã, a desculpa da maioria é que como que eu vou fazer se eu não tenho? Procura. Se você procurar, você vai achar. Se você não achar, tenta de novo. Determinação te faz acreditar em alguma coisa. Se você chegou aqui hoje achando que não vai dar certo, eu sou uma testemunha viva que quero te relatar que vai. Basta você querer.
Eu quis ser um jogador. Eu queria jogar na Europa. Eu queria chegar na seleção brasileira. Só que no meio desse processo, tiveram alguns porém. Pergunta para mim, qual foi o porém? O porém é que eu era só mais um no meio de uma multidão. Eu era pobre, eu morava na periferia, e para piorar, eu não tinha time e também não tinha padrinho. Mas tinha uma frase que caminhava comigo de dia e de noite, que dizia: se você pode sonhar, você pode fazer. 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 Aí vem a palavra de Deus falando lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso tudo naquele que me fortalece. Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 23. Tudo posso naquele que crê. Tudo pode aquele que crê. Aí vem Martin Luther King, acreditando e fazendo quando ele diz: I have a dream. Quando ele fala essa frase, I have a dream, ele fala no ano de 1963, no dia 28 de outubro, para uma multidão na praça em Washington, para a marcha da desigualdade racial. E quando ele grita em alta voz, dizendo para a multidão: eu tenho um sonho. Ele estava querendo dizer que o maior sonho dele é de que um dia os 4 filhos dele pequeno irão viver no meio de uma sociedade onde eles não serão mais julgados pela cor de sua pele, mas sim pela sua dignidade. Passaram-se 40 anos. Barack Obama, primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Qual é a moral da história? É que Martin Luther King morreu, mas os teus sonhos permaneceram vivos até os dias de hoje. Imagina você que está vivo aonde você não pode chegar sonhando. Se você chegar sonhando, você pode voar. Se não der para voar, corre. Se não der para correr, caminhe. Se não der para caminhar, anda. Se não dá para andar, se arrasta, mas vai. Vai, porque o importante é saber aonde você quer chegar. Porque não importa se os planos que você planejou deram errado, tente de novo. Não importa se a crise, se a decepção ou alguma situação te fez parar. Continua. Porque o importante é saber onde você quer chegar.
Se for preciso vender rifa para ir para a excursão da escolinha, você vende e vai. Isso não é demérito. Isso é persistência. É persistência porque no meio do caminho vai precisar às vezes fazer pose de jogador, mesmo ainda não sendo, porque o sonho está dentro de você. E quando o sonho está dentro de você, vai ser necessário atravessar a cidade para ir treinar no Palestra de São Bernardo. E muitas vão ser as vezes que não vai ter dinheiro da condução. Pede emprestado. Mas vai. Vai porque no meio do processo você vai precisar passar por alguns traumas. Porque mesmo você sendo criança, não tendo dinheiro para voltar para o outro dia para jogar, você vai ter que dormir na casa dos amiguinhos com medo de escuro e ainda mijando na cama. Mas você passa por cima dos traumas. Isso vai fazer parte do processo do sonhador. E quando você está com esse sonho vivo dentro de você, às vezes você vai ter que passar, driblar o preconceito também. O preconceito daqueles que moram na tua rua e diz: para de sonhar, rapaz, isso aí não vai dar certo não, é ilusão. E às vezes você vai ter que ouvir pessoas que caminham com você, que não acreditam no teu processo, mas tem uma palavra lançada sobre a sua vida, de que você vai chegar, você vai alcançar, você vai buscar o teu sonho, e você vai porque você precisa mostrar o teu talento para alguém. E fazer o teu planejamento. O meu planejamento, ele não começou lá no Allianz Parque. O meu planejamento de carreira começou ali na rua. Foi lá que eu falei: já que eu não tenho padrinho, eu tenho que mostrar o meu talento para alguém aqui. De que forma? Dando um passo de cada vez. E dando esse passo de cada vez, eu virei pro Tinho, que é o meu amigo que está ali do meu lado, e falei para ele: Tinho, voltamos da escola agora, vamos bater uma bola aqui, mas, cara, é a oportunidade de eu mostrar o meu talento. É 2 gols ou 10 minutos, eu não quero sair daqui. Sabe por quê? Porque eu quero que o treinador do bairro me veja treinar, porque eu quero jogar no time do bairro. Então o que eu fiz? Eu comecei a jogar no time do bairro. Fui para a escolinha. Me preparei na escolinha. Fui para a peneira. Passei na peneira. Cheguei na Portuguesa. Me profissionalizei. Me destaquei no Campeonato Brasileiro de 96. Fui para a Europa. Joguei no Real Madrid. Fui campeão no Bayern de Munique. Para chegar aqui nessa noite, bater no meu peito e falar para vocês com orgulho que um dos maiores prazeres na vida é fazer aquilo que um dia disseram que você não seria capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você pode falar para a pessoa do seu lado: você é capaz. Você é capaz. Fala com mais convicção ou com fé. Você é capaz.
sonhe grande, trabalhe duro e mantenha o foco. Manter o foco vai ser importante para o seu planejamento, porque senão você vai ter problema. Problema o qual muitos que começaram comigo tinham mais talento do que eu, mas não conseguiram, porque ficaram nesse caminho. Staying in my reality, yeah. É, pastor Toninho, achou que eu não sabia? Tava nessa onda, ó. Cuidado com as luzes. Cuidado com os aplausos. E cuidado com as amizades. Sabe por quê? Porque esse moço que tinha um talento fora de série. Talvez os mais novos aqui não o conheceu, mas os mais novos aqui conhecem o Neymar. Esse aí colocava o Neymar no bolso. Tamanho potencial que ele tinha jogando futebol. Mas na noite do desastre que levou a sua vida, a reportagem que fez, que saiu agora dos 20 anos da morte do Denner, a reportagem diz que a mãe do Denner ligou para ele e perguntou: filho, como é que você vai voltar para o Rio de Janeiro? Porque ele estava jogando no Vasco, e ele veio passar o fim de semana em São Paulo. Ele falou: mãe, eu vou com um amigo. E a mãe dele falou: meu filho, vai de avião, não volta de carro não. Ele voltou com um amigo, e na manhã do dia seguinte, ele teve o acidente e perdeu a sua vida. O que a história do Denner tem a ver comigo e com você? Escolhas. Ele escolheu ir com um amigo. Cuidado com o amigo que você anda, porque ele pode sim matar os teus sonhos. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, dizendo: planejamento precisa de foco. O foco te levará à disciplina. A minha disciplina era assim. Eu era o primeiro a chegar e eu era o último. No meu trabalho. A minha pergunta para você é: como é que anda a tua disciplina? No teu trabalho ou talvez na igreja? A tua disciplina é de compromisso com a igreja que você congrega? A tua disciplina é de compromisso no trabalho que você trabalha? Como é que está a sua disciplina? Talvez essa noite seja uma noite de reflexão. E para trazer algumas coisas que fez com que a minha carreira desse certo, que foi o pilar da disciplina,
A minha era assim. Quando eu saía de férias, olha onde eu estava. Na academia treinando. Claro que eu parava umas 2 semanas, mas na terceira eu já estava aí. Eu treinava na neve, menos 12. Tá ruim para você. E ainda falava. Imagina para mim. Menos 12. Talvez você esteja falando, poxa, mas o Zé Roberto está maluco nas férias treinar. Planejamento e foco. Por quê? Porque eu sabia que na próxima temporada ia ter concorrente, ia ter disputa. E se eu não me preparasse nas férias, eu ia chegar para treinar igual os demais. Eu queria chegar na frente. Então, na praia, em vez de eu estar tomando cerveja, ou estar jogando futevôlei, ou estar tomando sol, onde eu estava? Eu estava correndo na areia porque a pré-temporada eu queria chegar melhor do que os meus concorrentes e companheiros. Essa era a minha visão. Porque eu queria ir além. Eu queria ir mais longe. E para isso, após os jogos, quando amanhã está iniciando, eu já estava dentro da piscina gelada. Eu não precisava chegar no clube no outro dia para fazer o recovery. O recovery eu fazia dentro da minha casa. Por quê? Porque no outro dia eu queria chegar melhor preparado para que eu pudesse treinar melhor e já focar para o próximo jogo. E foco e preparação foi o que eu mais tive, e o que me rendeu foi isso. O brasileiro com mais número de jogos na Bundesliga. 12 anos, 3 clubes e recordista. E ainda me fez ter o privilégio de ter hoje a cidadania alemã. Que talvez para você que está me olhando assim, deve estar falando, nossa Zé, quanta mala, você está mala. Não estou mala. Orgulhoso, não estou orgulhoso. Metido, não estou metido. Porque eu apresentar isso para vocês, é orgulho de um jovem que saiu da periferia. E para muitos, não tinha um futuro, mas tinha um sonho no meio desse processo. E esse sonho me acompanhou, ao ponto de jogar até os 43 anos, fazendo jogadas como essas, hein? Aí, quando eu vejo essa jogada, eu preciso saber o porquê. Porque quando eu pego o mapa de calor, que hoje, no mundo moderno, e os jogadores jogam hoje tudo chipado, no sentido de buscar rendimento, tanto no treino como no jogo, o meu rendimento nesse jogo foi assim. O meu mapa de calor é aquela parte vermelhinha ali, ó, onde parece que eu corri o campo quase todo ali. E quando termina 90 minutos do jogo, ali do lado esquerdo está como se eu tivesse corrido, que eu corri, 11,5 km. Aí eu vou para aquele mapa de calorzinho ali do lado, que é de um jogador que disputou um jogo da Libertadores há uns 5, 6 meses atrás,
com a metade da minha idade, o mapa de calorzinho dele era aquele ali, ó. Aí eu olhando essa questão de disciplina, isso me faz entender que o me preparar me fez chegar ao alto nível. Você se preparar para a área que você atua vai te ajudar também a chegar em alto nível. Tem alguém aqui que quer chegar a alto nível também? Talvez alguns já estão, outros nem começou. Mas talvez essa noite seja uma oportunidade para dar início a sair do mesmismo, da mesma coisa. Talvez seja noite de permanecer no mesmo nível. Talvez hoje é noite de subirmos um nível a mais. Buscar algo a mais. Visualizar algo a mais. Porque potencial todo mundo tem. Mas precisa saber quem está disposto a alcançar o alto nível fazendo renúncias. Se você quer alcançar o alto nível, vai ser preciso fazer algumas renúncias. Por quê? Porque vai precisar disso aqui. Treinar enquanto eles dormem. Fazer renúncia para alcançar o alto nível vai precisar disso aqui. Estudar enquanto eles se divertem. Para alcançar o alto nível vai precisar persistir enquanto eles descansam. Para daí, sim, você viver o que eles sonham. E o viver o que eles sonham, vai ser preciso sair da zona de conforto e ir em busca de metas. Tem alguém aqui que tem meta a ser alcançada? Talvez você é um obreiro e a sua meta é ganhar 10 almas por ano. Talvez você não chegou nem em uma ainda. Mas se você começar a projetar essas metas, em vez de 10, você pode ganhar 20, 30, 40. E quando eu falo de metas, voltada para a igreja, talvez seja uma oportunidade de falar para você, que é um obreiro da casa do Senhor, e que tem a meta de repente, ser um pregador. Para isso, é preciso, em vez de à noite você voltar do trabalho e sentar em frente do computador ou do celular e ficar no Facebook da vida ou no Instagram, vai ler um pouco mais a Bíblia. Coloca isso como meta, que aí sim, você vai ser um grande pregador. Talvez você não tenha essa meta. Talvez isso não seja a sua visão. Então vamos falar um pouco da meta para a vida profissional. Será que não é oportuno você sair daqui hoje e falar, eu preciso crescer dentro da minha empresa? Por que não buscar uma meta de fazer talvez um curso profissionalizante, para que você possa se diferenciar do teu concorrente dentro da empresa?
E aí sim, ter uma promoção. Talvez eu não tenho meta não, nenhuma e nem outra que você falou. Talvez seja oportuno eu falar para você de buscar uma meta, de talvez ter uma vida mais saudável, se alimentar melhor, fazer algum tipo de exercício físico. Pastor Toninho, recentemente eu perdi meu sogro, novo, mas que levava uma vida acidentária. Chegava do trabalho, ligava a televisão, comia um monte de coisa que não era saudável e não fazia nenhum tipo de atividade física. Quando ele chega com AVC dentro do hospital, a primeira coisa que o doutor pergunta é se ele era fumante. Ele nunca fumou na vida dele, mas tinha uma vida acidentária. Essas metas é importante para o teu planejamento. E se talvez algumas dessas que foram mencionadas aqui, e você achar que é uma oportunidade de, a partir de amanhã, que é segunda-feira, início de semana, colocar em prática, eu tenho certeza que você pode sair, sim, da periferia e chegar na Alemanha. Só depende de você. Quarto pilar que fundamentou a carreira vitoriosa foi o pilar do trabalho em equipe. Quando eu falo de trabalho em equipe, eu posso falar para vocês que esse foi o melhor time que eu joguei. Pode ser que eu esteja contrariando o pastor Toninho, que joguei no Palmeiras também. Mas esse aí era o melhor. Por quê? Porque eu estava no meio dos melhores. Só que ter os melhores não garante vitória. Essa seleção aí da Copa de 2006 tinha os melhores jogadores, mas nem todos estavam com o mesmo objetivo, com a mesma disposição e com o mesmo foco. Por isso, a vitória não veio. O que eu entendo com isso é que quando Michael Jordan, o melhor jogador de basquete de todos os tempos, ele fala isso: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Quando ele fala isso, ele entende que só o individual não é necessário. Você precisa estar no meio de uma equipe que todos pensam igual e que tenham o mesmo objetivo. Então, falando de trabalho em equipe, para mim, trabalho em equipe é você pegar pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Então, se para mim trabalho em equipe é você pegar pessoas diferentes com o mesmo objetivo, é você fazer isso aqui. É você pegar essa escada aqui, e o seu objetivo qual é? O seu objetivo é subir, o meu objetivo é subir. E eu preciso subir. Só que eu percebo que para mim subir, eu não consigo subir sozinho. Então eu preciso pegar pessoas diferentes, que se completam aqui, para alcançar esse objetivo.
Então o que eu faço? Eu pego você para me ajudar. Qual o teu nome? Bárbara, segura desse lado aqui a escada. Bárbara. É eu pegar o senhor, pessoa diferente, tenho a Bárbara, qual o teu nome? Vinícius. O senhor Vinícius, aqui, desse lado. E é eu pegar um cara robusto, é eu te pegar. Chega aí. Pessoas diferentes, que se completam. Eu preciso de um cara forte, porque eu parei de jogar, estou meio pesado. Então você vai me dar o equilíbrio na escada. Então, para mim subir, eu vou precisar deixar a escada mais ou menos nessa posição. A Bárbara e o senhor Vinícius estão dando equilíbrio e o Felipe está me dando a base para mim subir. Então, eu quero subir porque eu tenho um objetivo e eu já estou com a minha equipe aqui montada. E o que eu vou fazer? Nessa noite, não sou eu que vou subir. Quem vai subir vai ser a Bárbara. Então eu dou apoio para ela. Pode subir, Bárbara, fica à vontade, fica tranquila. Pode subir que o nosso objetivo está lá em cima. Pode subir, que a gente está te dando um apoio aqui. Pode subir mais um. Subiu a Bárbara. Pegou o objetivo, a Bárbara desceu. Pode descer, Bárbara, que a gente está te dando o apoio aqui. Por que eu preferi que a Bárbara subisse ao invés de mim? Porque para mim, o importante não é quem está com o microfone. Para mim, o importante é quem recebe lá na porta. Para mim, que tenho pensamento em equipe, o importante não é eu estar lá em cima. O importante é que qualquer um da minha equipe aqui poderia estar lá em cima. Por quê? Porque nós que ficamos aqui embaixo, a gente deu a base para ela subir. O que eu entendo com isso? Que dentro da igreja, o mais importante não é quem prega. Não é quem vem mais bonito. Não é quem tem o carro do ano. Dentro da igreja, não é a maior igreja. Para mim, o importante depois do objetivo alcançado é eu pegar a escada, mesmo eu não estando lá em cima, é eu reconhecer o trabalho da minha equipe e pedir uma salva de palmas para eles. Isso é um improviso agora. Carro Honda City prata, placa EUF 2886. Urgente, você precisa tirar o teu carro de lá. Honda City prata, placa EUF 2886. Você que está com o teu carro atrapalhando, eu acho que é a entrada de alguma casa ali, tira o carro e volta, porque a gente já está finalizando e o final vai ficar mais gostoso. Então, o trabalho em equipe do time do Bayern de Munique foi um trabalho em equipe que, por mais que estávamos aí entre pessoas diferentes, jogadores de outros países, cada um pensando com uma cabeça, mas todos estavam focados para o mesmo objetivo. E quando você para de pensar no individual e pensa no coletivo, você é reconhecido pelo melhor. Ser reconhecido pelo melhor
é você ter a dimensão de que você deu o teu melhor mesmo não alcançando o teu objetivo. Então, quando você recebe o reconhecimento do melhor, você fala, valeu a pena me doar pela minha equipe. Quinto e último pilar que fundamentou a carreira vitoriosa é o pilar da liderança. E eu sei que aqui hoje eu estou no meio de muitos líderes, né? E a minha pergunta para vocês, líderes, e para a igreja, para todos que estão aqui, é qual que é o papel de um verdadeiro líder? Talvez para você o papel de um verdadeiro líder é cobrar a equipe, é motivar a equipe. Talvez o papel de um verdadeiro líder é ser exemplo. Eu poderia nessa noite mencionar muitos líderes. Já trabalhei com muitos, já conheci muitos. Só que a maior liderança que eu já vi, e que eu peguei e pego até hoje como exemplo para a minha vida, é a liderança de Jesus. A liderança dele, quando você lê a Bíblia e vê no Novo Testamento, você pode pegar muitas coisas que vai acrescentar para a tua vida. E quando eu falo de Jesus, eu vou lá em Marcos capítulo 6, e versículo 58, quando ele entra na sinagoga em Cafarnaum e fala para aqueles que estavam ouvindo ele através do ensinamento, dizendo: seus pais comeram o maná que desceu do céu e morreram no deserto. Mas aqueles que comer do meu corpo, que é o pão que desceu do céu, terá a vida eterna. Quando ele fala essa palavra, houve muitos questionamentos e uma grande multidão se apartou. E alguns falaram, essa palavra é muito pesada, e se foram. E quando Jesus percebeu que a maioria estava indo embora, ele vai em direção aos seus discípulos e pergunta para eles, para Pedro, e diz: e você? Vocês também querem ir embora? Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, mestre, ir embora? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra para a vida eterna? Essa liderança de Jesus, falando que ele era o pão para a vida eterna, ele estava querendo dizer e mostrar para os seguidores dele que só ele poderia dar o pão que matava a verdadeira fome. E ele mostrou isso quando ele teve um encontro com a samaritana, dizendo para ela beber a água da vida, para que ela nunca mais tivesse sede. Quando eu falo de líderes, eu não poderia deixar de mencionar Jesus, porque ele é o maior de todos os líderes. Tony Robbins, um dos maiores preleitores dessa última época, ele diz que o verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns alcançar resultados extraordinários. Jesus fez isso. E tem muitas pessoas, pastor Toninho, mesmo não sendo palmeirense, quando me encontra, fala assim: mas da onde foi aquela tirada sua, não do gol, mas de
bater no peito do companheiro e falar que o Palmeiras é grande, ser o que o Palmeiras estava numa draga. Sabe o que é draga? Na pior. Quase caindo para uma Série B. Torcida desacreditada. Só que quando eu chego no clube e identifiquei que havia uma liderança sobre a minha vida lá, o bate no peito e falar que o Palmeiras é grande, era somente para mostrar para os meus companheiros que jogadores comuns poderiam sim alcançar resultados extraordinários. Alcançar resultado extraordinário para mim foi ter sido capitão do tricampeonato da Copa do Brasil. Alcançar resultado extraordinário para mim foi que, com 40 anos de idade, onde a maioria falavam que daí não sai mais nada. E eu tenho certeza que aqui dentro tem palmeirense aqui, que quando eu fui contratado, deve ter falado, pô, a diretoria do Palmeiras está de sacanagem, contratar o Zé Roberto, 40 anos, dali não sai mais nada. Você se enganou porque no meio dessa trajetória, eu trouxe comigo bagagem. E essa bagagem veio esses repertórios. E quando a minha equipe percebe que o seu líder corre por eles, eles jogam por você. E além de jogar por você, eles te jogam para cima. E quando eles te jogam para cima, você tem a certeza de que a bagagem que você trouxe sombra também para alguns. Eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. Porque de pé eu quero te finalizar e te fazer uma simples pergunta. Qual que é o seu legado? Como que você quer ser lembrado? O meu legado foi esse aqui. Pode aumentar mais um pouquinho. Esse foi o meu legado. E assim que eu estou sendo lembrado. Por quê? Porque o importante não é como você sai. O importante é como você volta. Voltei depois de 30 anos. Na rua, no bairro e na escola. Onde tudo começou. E quando eu cheguei lá, eu não precisei entrar lá com os títulos que está ali do lado esquerdo e também não precisei entrar lá com a fama. Sabe como eu entrei lá? Eu entrei com esse diário que eu escrevia a história que foi contada aqui nessa noite. E foi assim que eu fui recebido lá. E eu percebi que quando eu cheguei lá, eles não estavam preocupados em tirar foto ou na postagem que eles iriam fazer à noite, não. Eles estavam anotando os pilares que ia fundamentar a vida de jovens sonhadores. Por que eu fui lá? Porque hoje em dia tem gente entrando dentro da escola para matar e tirar a vida.
Eu fui lá da vida e esperança. Deixa queimar, deixa queimar. Foi assim que eu fui recebido lá. Aí de repente eu saio pro pátio para jogar uma bolinha com eles. Queimar, deixa queimar. E eu tô vendo Deixa queimar. uma pessoa vindo na minha direção. Tem um fogo cerrado em meu E quando essa pessoa chega perto de mim, ela chega com lágrimas nos olhos. E quando ela chega com lágrimas nos olhos, ela vira para mim e fala: ei, moço, você se lembra de mim? Eu virei para ele e falei: não, eu não me lembro do senhor. Quem é o senhor? Ele virou para mim e falou assim: eu sou o seu Adão, que costurava a chuteira do bico estourado quando você tinha 12 anos de idade. Aí eu virei para ele e falei: seu Adão, faz mais de 30 anos que eu não vejo o senhor. O senhor ainda está vivo, meu pai já se foi, meu sogro já se foi. Como que eu não vou lembrar do senhor? acende um fogo em meu coração. Sábado à noite eu batia na porta do senhor com a chuteira do bico estourado. Eu quero mais E às 11 horas da noite o senhor saía lá mais de ti. de pijama e me chamava para dentro. Me colocava no colo, pegava a chuteira e falava para mim: traz a chuteira que eu vou consertar. E ainda me oferecia geladinho de coco. Deixa queimar, deixa queimar. Eu falava para ele assim: seu Adão, geladinho, costurar a chuteira. Hoje eu não vou poder te pagar porque minha mãe não recebeu. O geladinho também não. Ele falava para mim: meu filho, não se preocupa, traz a chuteira. Levei. Quando eu saí de lá, da escola, eu dei um abraço nele, mas eu queria levar ele para minha casa. Só que um mês depois, me convidaram para falar em um teatro em São Paulo. E eu falei para o Giovanni: Giovanni, eu encontrei o seu Adão, meu sapateiro, quando eu tinha 12 anos de idade. E depois de 30 anos, você precisa levar ele na apresentação. Porque eu li o meu diário onde estava escrito, eu com 12 anos de idade, que ficou uma dívida. Leva ele lá para mim. Ele levou. Seu Adão foi no teatro. Quando eu finalizei a palestra, pastor, eu pedi para ele se colocar de pé. Eu falei para ele: seu Adão, não se sinta constrangido, mas eu gostaria que o senhor se colocasse de pé. Quando ele se colocou de pé, eu falei: seu Adão, trouxe o Senhor aqui para te agradecer, que o Senhor, mesmo vivendo no anonimato, ajudou a construir uma história que para muitos era como essa chuteira aqui, do bico estourado, que não tinha mais jeito. Seu Adão, no meio do processo, se aparecer algum Zé Roberto sonhador, Tem fogo cerrado em meu peito não cobra deles não. que não me dá descanso. Senti no meu coração de na semana tirar um valor lá, e tirei o valor e entreguei para ele e falei: a dívida está paga. Deixa queimar, A dívida está paga. deixa queimar, deixa queimar. A dívida está paga. Queimar, deixa queimar. O que me faz lembrar isso? Deixa queimar, João deixa 3:16. Deixa queimar, deixa queimar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. que não me dá descanso. A história que foi contada nesta noite aqui, eu quero simbolizar essa chuteirinha aqui do bico estourado, como se ela fosse eu e você, que entramos aqui nessa noite com alguma área da nossa vida, como se o bico da chuteira estourada. Mas também quero simbolizar a pessoa do seu Adão, como a pessoa de Jesus Cristo, que fala assim: traz a chuteira do bico estourada que eu quero consertar. Ele está falando isso para alguém aqui nessa noite. Talvez você que entrou aqui nessa noite e que alguma área da tua vida entrou aqui como o bico dessa chuteira estourada, seu Adão, que é a pessoa de Jesus Cristo, está te chamando e falando para você: eu quero te sarar. Ele está dizendo lá em Mateus 11:28, vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o seu fardo. Você que está sofrendo por alguma enfermidade, Ele está te falando: chuteirinha do bico estourado, eu quero te consertar nessa noite. Lavasse a candarabadura, Ranjue Kiminácia. Ele quer te consertar nessa noite. Ele quer reparar aquilo que foi decepado na tua vida. De Kiminácia, Lanjo Rou Mihais, Mendagácia Manjue. Chuteira do bico estourado, seu Adão, que é Jesus, te trouxe aqui hoje para te consertar. E você que se sente identificado com essa chuteira, vem, vem, vem. Ele é especialista nisso. Caso que me Megue Açu. Ele tem uma história para você. Os pilares que foram apresentados aqui nesta noite, teve um arquiteto. Esse arquiteto quer arquitetar a sua história também. Moço, para de contar a história dos outros. Ele quer que você conte a sua. Vem para Ele. Aleluia. Deixa eu ver se tem alguém aqui que se sente identificado com essa chuteira do bico estourado. Tem um moço lá atrás. Ele quer te consertar, moço. Pode vir. Vem. Tem mais alguém que se sente identificado? Qual é a área que você precisa que Ele conserta? Tem um outro moço vindo lá também. Vem. Vem que Ele quer te consertar. Hoje é noite oportuna para isso. Tem mais um moço lá, tem outro vindo lá. Vem, 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 vem. Vem que eu quero orar para a tua vida. Vem, 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 vem. Vem sem medo de ser feliz, porque Ele marcou essa noite para você. Vem, vem. Você que entrou aqui pela primeira vez e está sentindo alguma coisa diferente, vem, porque Ele está te tocando. Estrague a súbia calamando. Aleluia. Meu Deus, cadê os obreiros da casa aqui? Quem é obreiro da casa? Quem é obreiro da casa? Deixa eu ver quem é o obreiro da casa. Obreiro da casa, abraça aqui essas pessoas aqui, estão precisando de abraço. Já começa a orar por eles.
Cadê os obreiros da casa? Sai, obreiro da casa, e vem pegar aqui essas pessoas aqui que são responsabilidade de vocês. Obreiras, obreiras? Vem, obreiras. Pode vir, meu moço. Pode pegar cada uma das obreiras, obreiro. Cadê obreiro? Vem, obreiros da casa, pega um ou uma mulher, ou um moço ou uma moça, e já começa a orar por eles aí. Já começa, porque o Espírito Santo já está fazendo reparo aqui hoje. Alavachandaramanda, você que sofre de depressão, o Senhor está te curando aqui hoje. Aleluia, já pega um aí, ora por um, ora por outro, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo mover o que Ele quer mover, deixa Ele curar o que Ele quer curar, deixa Ele renovar o que Ele quer renovar, deixa o Espírito Santo fazer. Oh, lavasse calamando, imihai. O Senhor está entrando com providência na tua história, e Ele quer ser o arquiteto para projetar a cada caminho, cada decisão. Ele quer fazer coisas novas ao teu favor. Ele quer te tirar desse momento que você está passando de desânimo. Ele quer trazer de volta a esperança. Ele quer renovar a tua força. Recebe aí agora a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer te renovar. Recebe o renovo, recebe. Recebe aí, recebe, moço, moça. Relagachanderemenasse alabachúria. Recebe aí a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, lavandere mihai nagiaçu alavachando chega de passar as noites sem dormir. Ele está trazendo para você, tirando da sua vida a insônia. A partir de hoje, o remédio que está na cabeceira da cama, Ele está jogando por terra em nome de Jesus. Recebe a cura aí. Recebe a cura aí. A presença de Jesus faz isso. Seja transformado aí. Deixa Ele fazer uma obra na tua vida. Recebe a presença de Deus aí em nome de Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, charamando que me nasce. Tem fogo meu Deus, cerrado em meu peito, oh, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cadê o pastor Toninho para orar para essas vidas aqui? Aleluia. Tem um fogo cerrado em meu peito. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.